Salve, salve, devoto! Hoje é dia de galo, deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação e bora falar da Carvisa, a melhor proteção veicular. E aqui essa proteção cabe no seu bolso. Contra furto, roubo, colisão contra terceiro, incêndio, perda total e proteção para vidro, é na Carvisa, a proteção veicular que atende em todo o Brasil. Não jogue fora essa oportunidade, corre pra cá, corre pra Desembola. Aqui a gente parcela de 12 a 18 vezes, o empréstimo cai na hora na sua conta. Rap, como é que eu pego o empréstimo na Desembola? Tô apertado. Você precisa ter um cartão de crédito com limite. Se você tem limite nesse cartão de crédito, nós passamos um Pix na hora para você com esse valor e você parcela de 12 a 18 vezes o valor que você precisa. O link tá na descrição, então não joga fora não. Corre pra cá, corre pra Desembola. Meu amigo! Bruxelas, um brinde a você, um brinde a Bruxelas. A cerveja por um malte do torcedor alvinegro. Afinal de contas, uma cerveja assinada pelo Ronaldinho Gaúcho, 100% por um malte que você vai encontrar nos melhores supermercados de BH. Quer tomar uma cerveja gostosa? Então corre e tome agora mesmo a sua Bruxelas. Instituto Céspedes, calvície tem solução. E a solução é o transplante capilar do Instituto Céspedes. A gente pode marcar a sua consulta agora mesmo. Você vai se marcar uma consulta gratuita e nós vamos fazer a análise, mostrar para você o procedimento e explicar tudo com detalhes para você. Rap, mas lá também já falo o valor, e isso aí logo depois do valor, falo assim, eu tenho 13% de desconto, porque eu vim lá do canal do Rap Show. Não se esqueça da Tico Pneu. Você precisou de pneu de qualidade? Você vai comprar na Tico Pneu, que aqui a gente tem preço justo. Nós vamos parcelar para você e eu vou te dar um desconto maravilhoso. Também é 13%, porque 13 é galo em pneu nacional importado novo, tá? Não é pneu recalchutado nem nada, não é pneu novinho em folha para você. O link na descrição, Rap, quero mexer com mecânica, lá atende alinhamento, balanceamento, mecânica em geral, tudo isso aqui na Tico Pneus, unidade Lourdes e unidade Pampulha. Bora falar de galo, bora começar a nossa resenha, bora começar falando de um tema que não é de galo, mas é um tema para você entender como é que é difícil fazer futebol. E futebol não é brincadeira, cara. Olha pra você ver, olha pra você ver esses valores que o Flamengo recebe de patrocínio. Foi passado pelo Dados Futebol, cara. E depois eu vou pedir ao Watson Fernandes pra ele fazer um levantamento contrário, pra ver nessas mesmas situações quanto que o Galo ganha. Betano Master, tá aqui, tá, gente? Aqui, ó. Betano Master, 268 milhões. Adidas, 70 milhões. BRP Omoplata, 25 milhões. Shopee, 13 milhões. Rap Vida, Costas, vamos só falar, né? Aí o BRB é no Omoplata, a Adidas é o fornecedor e tal. Rap Vida, Costas, 25 milhões e 800. Assiste Card, barra traseira, 10 milhões. ABC da Construção, calção, 5 milhões e meio. Texaco, número, 4,2 milhões. Zé Delivery, meião, 4,2 milhões. Um total de patrocínio de 426 milhões e 500 mil reais. Gente, é dinheiro que não acaba mais. É dinheiro que você olha e fica assim, um bocado colado, assustado. Então realmente fica é muito mais complicado, é muito mais complexo, é muito mais difícil você trabalhar, porque só um patrocínio aqui, por exemplo, se a Adidas, a da BRP, que é da Omoplata, que paga 25 milhões pros caras, é o preço do Assad. Só um patrocinador compra o Assad. Então o Flamengo hoje, ele tem, e pra você ter uma ideia, o Atlético recebe mais ou menos 600 milhões por ano em tudo, né? E sem ganhar título nem nada, 600 milhões. O Flamengo recebe 426 só de patrocínio. E olha que o Atlético tem aí, talvez hoje a quinta, sexta maior receita do futebol brasileiro. Então, vocês entendem? É complicado. O Flamengo realmente está muito à frente na questão de dinheiro, né? Também por causa do tamanho da sua torcida. Então, realmente, é uma situação que não é brinquedo, não. Bora continuar falando. E o senhor foi questionado se ele foi pego de surpresa com a questão financeira do Galo. Olha o que ele respondeu. Claro. Logo no começo eu trabalho com o Atlético, né? Eu prestava consultoria para o Atlético já nos últimos anos, né? Eu fui sócio da EY, da Ernst Young há alguns anos, e o Atlético era um dos clientes. Então, não tem muita surpresa, vamos dizer assim, tá? Nada do que tenha me pegado, que eu fui pego desprevenido, né? Obviamente, o último ano foi bem desafiador do clube, né? Em sentido financeiro e, inclusive, esportivo. Então, o desafio desse ano, principalmente agora nesse primeiro semestre, é que a gente consiga fazer uma reformulação à altura do clube, né, no sentido de tamanho do clube, história, tradição, mas ao mesmo tempo desafiador no sentido financeiro. A gente sabe em que linha nós estamos hoje no futebol brasileiro, mas eu acredito que nós estamos fazendo um trabalho bem forte em conjunto, interno, não só departamento de futebol, financeiro, com os acionistas, para deixar o Galo mais forte esportivamente já nesse ano e financeiramente num médio prazo.
Tá aí, né, a palavra do novo dirigente do Galo, né? Eu acho que ele traz uma clareza interessante, né, ao Atlético, porque a situação, porque ele deixa claro, olha, eu não fui enganado, eu já sabia os valores todos, eu tinha completa noção do que está sendo tratado. Então, assim, cara, não tem nem o que dizer, né? A gente não pode chegar aqui e falar que, não, foi feito errado, não, foi tratado de uma maneira diferente. Não, ele sabia de tudo, ele tinha noção de tudo. Bom, agora vamos para a parte principal aí, que é do aporte de 500 milhões de reais. Gente, quero muito falar desse aporte, afinal de contas, 500 milhões de reais. Vamos escutar o que ele disse, vamos escutar o que ele falou, pra gente entender. Vou pausando aqui e conversando com você. Vamos lá. Nós estamos trabalhando em todas as alternativas possíveis. Quando a gente pensa nos 500 milhões, né, como foi noticiado, é o que a gente considera como as dívidas mais onerosas, uma dívida que machuca mais o dia a dia do clube, principalmente quando a gente pensa que é uma dívida bancária. Tá? Então, o que a gente está trabalhando agora nesse cenário de como reperfilar a dívida do clube para que ele não seja sufocado no curto prazo. Então, em breve, a gente deve ter algumas boas novidades nesse sentido. Tá? Nós estamos bem avançados já em algumas discussões. Espero que, ainda nesse primeiro semestre, a gente consiga fazer um anúncio de reperfilamento da dívida, mas esses 500 e poucos milhões, eles são os mais urgentes. Os outros, a gente tem, obviamente, tem dívida que está refinanciada, né, a tributária. A gente tem outras dívidas, por exemplo, o CRI da Arena, que de alguma maneira ele se paga pela operação, mas essa dívida que é a bancária é a que mais machuca para a gente no dia a dia, principalmente no curto prazo. Em breve a gente vai ter uma boa solução, um bom reperfilamento e passa por esses 500 e poucos milhões que estão sendo noticiados, sim. Mas é externo ou é interno? Primeiro vamos falar, antes que ele entre nessa situação, vamos falar aqui dos 500 milhões. Cara, a primeira coisa que me chama a atenção nessa história toda é 500 um pouco mais. Então o que ele está trazendo aqui pra gente com clareza? Ó, nós vamos quitar a dívida bancária porque essa é a dívida que problematiza o Atlético. Essa dívida é a que causa dor, essa dívida que gera juros, né? Se eu perguntar pro ChatGPT aqui, ó, ChatGPT, ó, no melhor cenário de juros praticado no Brasil, pagando, tendo uma dívida, ó, no Brasil, tendo uma dívida de 500 milhões de reais, quanto pago de juros? Aí falando dos melhores cenários, tá? E aí, cara, esse dinheiro que o Atlético vai deixar de pagar de juros é o dinheiro que vai realmente ser investido no futebol. Entende? Então, assim, cara, para que você possa ter uma ideia, hoje, colocando 2000 deixa eu esquecer de colocar, em 2025. No melhor cenário hoje de 2025, a exemplo, perguntei pro ChatGPT aqui, né, quanto que dá, e ele tá falando, a Selic média de 10 a 11%, dívida de 500 milhões anualmente, você paga no mínimo 50 milhões de reais. Olha isso, gente. Agora imagina esses 50 milhões revertido no anual. Dizem no Atlético até paga 100 milhões por ano, né? Mas aí eu acho que tá entrando o CRI também. Então assim, cara, é muito pesado o problema do Atlético. Então você reduzir 50 milhões, sobra muito dinheiro pro futebol, sobra dinheiro para pagar todo mundo. E essa pergunta que o Thiago Reis faz é interessante, vamos ver ela agora. Terno, vai no bolso dos homens mesmo, Pedro. A gente tem que lembrar que boa parte da dívida tem aval, né? Então elas estão linkadas diretamente com os atuais acionistas. Então, quando eu falo de todas as variáveis possíveis, todas as alternativas, até que ponto vale a pena a gente buscar alguém externo ou manter internamente? Porque aí você tem uma complexidade de governança, de atuação. Então, a gente está discutindo internamente um potencial avanço já agora nesse primeiro semestre para essa dívida que está nos machucando. Falou claramente, né, que quem vai aportar, né, basta ter ouvido para você entender, quem vai aportar é o próprio Galo, né, é o Galo que vai resolver esse problema. Bom, bora pro próximo tema, o próprio Galo não, o próprio Menin, né, bora continuar falando e bora falar agora de ponta direita.
Gente, é o seguinte, o Galo vai trazer mais um ponta direita. Eu escutei de uma pessoa do Atlético e da mais alta cúpula que o Atlético está sim trabalhando para trazer mais um jogador que jogue pela direita e muito a ver no perfil do Minda. E faz todo sentido porque o Atlético vem sondando alguns jogadores como o Caio, entre outros que a gente já passou o nome aqui no canal, que jogam pela ponta direita. Mas, todavia, porém, entretanto, tal situação me chama a atenção, né? E eu vou até não vou encavalar um tema no outro. Primeira coisa, por que o Galo deve estar buscando mais um ponta direita? Porque os pontas direitas que tem aqui não tem a qualidade necessária para poder fazer, para poder ser aquele homem assistência, aquele homem de infiltração. Você tem um Coelho Dudu pela esquerda, ok, que atende, um Minda que nós vamos ver do que é feito, foi comprado caro, o Atlético tá apostando pesado nesse jogador, mas nós temos aqui agora que analisar e ter. Hoje nós temos o Rony, Júnior Santos, o próprio Hulk, aí você pode falar de Mosquito, de Murilo, de Veneno, e esses três nem estão prontos ainda para jogar no profissional, essa é a grande verdade, são muito jovens, o Murilo talvez, mas tem que ver muito dele, mas ele é ousado, ele vai para cima, ele não tem medo, mas tanto o Rony, quanto o Júnior Santos, quanto o Hulk não interessa. Então, realmente a busca por um ponta direita me traria muita satisfação. Se o Atlético conseguir trazer esse nome, eu vou ficar satisfeito. Mas e você do outro lado, vê a necessidade de trazer um ponta como o Atlético ou não? Galera, bora falar sobre essa situação que é o seguinte, quando a gente fala que o Atlético vai trazer mais reforços, me chama a atenção, e eu falei no chat outro dia, é isso aqui, ó. Hoje o Galo tem Dudu e Coelho que atuam pelo lado esquerdo, Hulk e Júnior Santos que na teoria vão atuar mais por aqui, e Minda e Rony que atuam por aqui. Correto? Correto. Se o Galo tá atrás, vou nem colocar o ponta direita, nem o Biel descartado, vou colocar a ponta direita, não vai conseguir, não vem. Se o Galo vai trazer um centroavante, como tá sendo todo dia dito, e é todo dia mesmo dito, pela imprensa e pelo próprio Paulo Brax, que diz que vai trazer. Chega o centroavante aqui, alguém tem que sair, você concorda? Você concorda? Então, um pula pra cá. Então o Hulk fica, porque o Hulk não vai ser negociado, o Hulk fica. O Júnior Santos tem que entrar no lugar de alguém. Por isso eu acredito que o Rony vai ser negociado, até porque o Júnior Santos ainda não chegou proposta. Então o Júnior Santos permaneceria o Rony, mas também a grande realidade, e doa quem doer, acredite quem quiser, esses três aqui, ó, esses três, eles são jogadores que, se vier acontecer uma coisa, se o Fluminense colocar jogador na troca, o Hulk sai, né? É o mais difícil de todos, ele seria o mais difícil. O Rony é só chegar à proposta certa e o Júnior Santos também é só chegar à proposta certa, né? Mas acreditando que o Hulk fica até o final dessa temporada e que vem um centroavante, um dos dois vai embora. Ou sai um, ou sai o outro. Não tem condições de ficar, principalmente com a chegada do Minda. A não ser que o Atlético fale miseravelmente em trazer um centroavante, aí sim o Atlético ficaria com todos esses atletas. Bom, pelo menos é o que eu penso dentro das informações que eu recebo, dentro das informações que os colegas contam, dentro do que é noticiado. Se o Galo tá procurando o Caio e já foi me dito que o Galo tem interesse de trazer um ponta, então já estão antevendo a saída do Rony. E se o Galo tem interesse em trazer um centroavante, estão antevendo a saída do Júnior Santos, né? Então se o Galo traz um centroavante e um ponta direita, a grande realidade é que o Atlético ficaria aí e esses dois não teriam vaga no time junto com o Biel, que já é um cara completamente descartado dentro da, né, notícia que a gente tem. Bora pro próximo tema! Sampaoli falou, a culpa é minha. Vamos ver o que ele disse para que você entenda toda essa situação. É um tema de muito trabalho, complexo, de socioafectivo. Los jugadores que han llegado hoy a Galo son puramente recomendación mía, o sea, en conjunto con la directoría deportiva. No hay ningún jugador que yo no haya aceitado de todos los que han arribado hasta ahora. Entonces, es mi responsabilidad. Hallo que hoy jugaron muchos meninos de 17 años y más allá de amargado por el empate, el equipo tuvo valentía, tuvo audacia, tuvo intenciones. La idea es que estos niños sean el futuro del club. Seguramente la torcida, la gente tendrá que tener paciencia porque son niños y porque bueno, seguramente cometerán algún tipo de error, a lo mejor no estarán todavía formados y necesitan de jogos. Entonces, pero para nuestra planificación hoy sí es importante que estos jugadores que inician el Mineirao
el torneo minero sean los que nos representen hasta que la gente que se está preparando aparte esté en condiciones. Nosotros no vamos a colocar ningún jogador que no esté en condición. Bom, eu acho que quando o Sampaoli fala das contratações, ele assume completamente a responsabilidade, né? Que era uma coisa que a gente já vinha trocando essa ideia aqui com vocês aqui no canal. Cara, o Sampaoli, ele deixa muito claro o seguinte, pelo menos é o que eu enxergo. Ó, todas as contratações fui eu que decidi. Então, se der ruim, a responsa é minha. Se der ruim, eu sou o responsável. Se der ruim, pode colocar na minha conta, porque todos vieram, porque eu solicitei, eu apoiei e eu quis. Bom, isso me chama a atenção. Bora pro último tema. Muitos me perguntando sobre a questão do Brax, como é que tá a situação sobre a questão de reforços com ele, como é que ele tá se sentindo. Cara, olha, o que eu posso te dizer, que algumas fontes me passaram, do que eu observei, do que eu vi, de tudo que eu falei. Primeira coisa, Paulo Brax está trabalhando incessantemente nessa janela para entregar até o final do campo de janeiro, tá certo? Eu já falei isso algumas vezes para vocês, até o final de janeiro, o elenco que o Sampaoli precisa para que apenas em julho ele, com saídas e chegadas, ele possa fazer ajuste de time. Então, ele está trabalhando incessantemente e isso é indiscutível. Eu observei, inclusive, eu encontrei com ele na Arena MRV em um certo momento de passagem de banheiro e tudo, e troquei uma ideia muito rápida com ele sobre até outros assuntos, e reparei que ele está bem tenso, reparei que ele está trabalhando muito e que ele está focado, né? Colegas que conversaram com ele têm a mesma impressão quando eu pergunto, como é que você viu conversando com o Brax? Cara, tá tenso, tá trabalhando pesado. Mas ele tá tenso não porque ele não tá conseguindo, não porque não tá dando, porque até agora ele vem conseguindo. É tenso porque esse momento do mercado ele é crucial e o telefone fica aberto o tempo todo. Uma pessoa chegou a me dizer, cara, que não almoça. Que chega ali em questão de almoço, é negociação, é conversa, é trocação, é gente procurando para levar daqui, é gente querendo lá. Então que ele está completamente compenetrado em resolver a demanda de contratação. Algumas pessoas, uma pessoa até me disse que é o seguinte, que muita gente liga para o Paulo Brax para cobrar assuntos financeiros. E o Paulo Brax está passando isso tudo pro CEO do Galo, tá certo? Quem sabe que dia que vai pagar, como é que vai pagar, é o CEO do Galo. Então quem tem que atender o telefonema sobre cobrança de jogador é o CEO do Galo mesmo, não é o Paulo Brax. Agora, o Paulo Brax, ele até aqui vem fazendo uma janela bem bacana, não vou falar uma janela maravilhosa, excelente, porque falta o volante, falta o centroavante, que são peças chaves no esquema do Sampaoli, podendo vir mais um meia que joga pela ponta e o zagueiro, e vamos ver as cenas dos próximos capítulos, mas momento é de tensão mesmo, mas não uma tensão porque não tá conseguindo, é porque há uma tensão no mercado e um erro pode custar muito caro. Então é isso, deixa o like, se inscreva. 12h15 a gente encontra aqui no canal do Rap Show. Valeu, tamo junto!